Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você estará ouvindo esse episódio, mas estamos aqui de volta com mais uma leitura do livro Uma História de Solidão, do autor John Boyne. E pessoal, antes de começarmos a leitura de hoje, né, essa primeira leitura, eu queria falar o quanto eu estou gostando desse livro, que pra mim tem sido uma grande surpresa, né? Por quê? Uma grande surpresa. Primeiro porque eu expliquei lá pra vocês que esse livro tá na minha estante já faz pelo menos aí uns 3 anos, mas eu acho que já faz uns 4 mesmo. Segundo, que o autor ele é um autor conhecido, né? Porque ele escreveu O Menino do Pijama Listrado, né? O John Boyne. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse livro, até achá-lo no sebo e me interessar por ele. Então, a história tá me surpreendendo muito. E eu tô gostando tanto que depois que eu terminar ele, eu vou procurar O Menino do Pijama Listrado pra ler. Eu nunca me interessei muito por esse livro, né? Mas eu tô gostando muito da escrita desse autor, então com certeza eu vou querer ler outras obras dele e vou começar pelo Menino do Pijama Listrado. Pode ser até que eu traga aqui pro podcast. Mas então, eu estou aqui com o meu cafezinho, a minha água, né? Estou gravando esse episódio aqui de manhã. Então, te convido aí a pegar também a sua bebida, seu chá, seu mate, sua água, se sentar e apreciar a leitura de mais um capítulo, tá? Lembrando, aqui é um espaço de leitura comentada, leitura humanizada. Então, teremos engasgo, teremos erros de pronúncia, teremos fungadas, tá bom? Mas é feito com muito carinho para compartilhar com vocês aí uma leitura que eu tô gostando bastante e que eu espero que vocês gostem também, tá bom? Então vamos lá. Uma História de Solidão, capítulo 7, 1973. No Camboja, 12 anos de bombardeios americanos chegaram ao fim. No Texas, a melhor jogadora de tênis do mundo, Billie Jean King, venceu Bobby Riggs, até então o melhor jogador do mundo, sem perder nenhum set. Em Bennelong Point, na Baía de Sydney, uma rainha inglesa inaugurou uma opera house australiana, mas o arquiteto, o dinamarquês, manteve distância. E naquele mesmo outono, em Dublin, enquanto o mundo fazia guerra, jogava e construía, 18 rapazes marcharam pelos portões do Cloney Life College pela primeira vez, deixando as infâncias para trás ao dar os primeiros passos em uma vida que se provaria recompensatória e isoladora em partes iguais. Estávamos assumindo um compromisso e nos tempos difíceis que viriam, muitas vezes se faria necessário recorrer a esse compromisso para encontrar motivação. 18 rapazes, ninguém sabia que era o auge. Em Maynooth, vou soletrar aqui para vocês, Maynooth. Continuando. Esse número devia ser o próximo de 40, enquanto no restante do país, de St. Firbar em Cork a St. Joseph em Belfast, de St. Patrick em Carlow a St. John em Wonderford, multidões de meninos deixavam suas famílias para trás com graus variados de entusiasmo. Sem contar aqueles que decidiram se juntar a uma ordem religiosa, eram os obelatos, no fim das contas, que administravam Carremouth em Limerick, com sua fazenda modelo, que garantia autossuficiência e refeições com os alimentos mais saudáveis e frescos imagináveis para os meninos. Os vicentinos cuidavam de All Hallows. Os rendendoristas tinham Clough Murray em Calway. Os franciscanos geriam um seminário em Killarney. Gente, parece que esse livro aqui me desafia, né? Agora ele lançou uma sequência de lugares aqui com nomes poucos fáceis para pronunciar. Vamos lá. Quantos noviciados devem ter existido apenas em 1973, espalhado pelos 32 condados? 300? 500? 1000? Hoje eu tento imaginar jovens irlandeses seguindo em massa para colégios desse tipo. Mas é como fantasiar sobre a descoberta de vida em Marte. Ninguém quer excluir a possibilidade por completo, mas tampouco é um assunto sobre o qual se fala em público. A maior parte do nosso influxo vinha de Dublin, claro, mas tínhamos também alguns rapazes de outros condados. George Dunne, que chamávamos de Kirk Douglas por conta da covinha no queixo, vinha de Kildare, mas seus avós moravam perto, em Drumcondra. Tal fato
influenciou sua candidatura. Houve um menino de Kerry, Samus Hills, cujos pais tinham morrido no ano anterior e ele quis se afastar o máximo possível de Dingley. Por isso, escreveu para o arcebispo Ryan, não para o bispo Casey. Miguel de Cork City dizia que sempre quis morar em Big Smoke. Pelo que consta, o bispo Lucey ficou tão ofendido que o mencionou no púlpito como renegado e infantil. Um dos meninos de Dublin, Maurice McWay, de Classe Neville, tinha uma gagueira terrível, mas ninguém o ridicularizava, e ele parecia grato por tal compaixão. Ele me contou que na sua antiga escola não passava nenhum dia sem que outro aluno risse dele, e os professores eram os mais cruéis de todos. Quando ele não conseguia responder rápido bastante em aula, gritavam com ele, o que apenas exacerbava sua condição. Com o tempo, ficou tão frustrado que passava a maior parte do tempo no corredor ou na detenção. E houve Tom Carley, de Wexford. Éramos todos amigáveis uns com os outros, ainda que um tanto inseguros. Os dublinenses passavam mais tempo juntos, às vezes excluindo o restante. Os moleques de Cork e de Kerry mediam forças, inimizades históricas em ação. Havia um par de gêmeos, o que eu considerava muito esquisito. Tal fato se tornou ainda mais curioso quando revelaram que eram 2 de trigêmeos, mas o terceiro irmão não mostrara nenhuma inclinação para o sacerdócio, e em vez disso trabalhava para a Premier Diaries. Um menino de Temple Ogue era um gênio e tinha escrito um livro sobre Tomás de Aquino que esperava publicar algum dia. Já o rapaz de Dorset Street, Conor Smith, bom, esse não terminou nem o primeiro ano. Sua mãe tinha chorado ao levá-lo a Clonlife e chorou ainda mais quando foi buscá-lo, o que nos reduziu a 17. Pessoal, bem interessante, né? Que ele tá... Desculpa, gente, minha rinite mais atacada. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Olá, pessoal, voltei aqui. Bebi uma água, dei uma respirada aqui. Eu não quero tomar antialérgico porque me deixa de manhã com muito sono. Mas hoje minha rinite está atacada. Mas vamos continuar aqui, tá? Eu vou continuar falando. Já me desculpa pelas fungadas, podem existir ou não, tá? Mas vamos continuar, que eu tô adorando essa leitura e eu quero terminar de ler para vocês. Vamos lá. Tivemos experiências diferentes ao nos ajustarmos à vida no seminário. Claro, mas no meu caso não considerei as mudanças particularmente árduas. Eu talvez tenha dado a impressão de que fui forçado a viver assim, que minha mãe me empurrara por uma estrada que lhe oferecia algum consolo, sem nenhuma consideração pelos meus sentimentos. E sim, havia certa verdade nisso. Mas isso não invalida o fato de que eu soube no instante em que cheguei ao seminário que ali estava um papel para o qual seria bastante adequado. Acontece que eu tinha fé. Eu tinha fé em Deus, na igreja, no poder do cristianismo para promover um mundo melhor. Eu acreditava que o sacerdócio era uma vocação nobre, uma função repleta de homens decentes que desejavam propagar a bondade e a caridade. Acreditava que o Senhor tinha me escolhido por um motivo. Não precisei partir em busca desta fé. Ela já fazia parte de mim. E eu achei que isso nunca mudaria. Eu estava satisfeito naquela plácida comunidade em Clonlife e seu espírito de aprendizado. Eu não ficava acordado na cama de noite, atormentado por pensamentos sobre Catherine Summers, Ali McGray ou qualquer outra. Se isso é uma deficiência em minha mente ou no meu corpo, eu não sei. Mas a verdade é que eu nunca senti minha alma movimentar-se nessa direção. Não, isso é mentira. Houve uma ocasião, sem dúvida, em que esse tipo de coisa ameaçou me engolir por inteiro. 5 anos depois, em Roma. Acordávamos cedo, às 6, com o padre Merriman, o Vespa, chamando pelo corredor com algo semelhante a um iodel, e saltávamos das camas. Nós o apelidamos de Vespa porque ele quase zunia pelo seminário, as mãos constantemente batendo palmas, emanando um som grave, quase uma vibração. Os companheiros de cela foram designados no primeiro dia. Era esperado que dividíssemos os quartos com os mesmos colegas ao longo dos anos. Portanto, era importante que houvesse um bom convívio. Havia uma cortina que cortava o centro do aposento e podia ser puxada para oferecer alguma privacidade. Eu nunca dei muita importância a ela, mas de vez em quando Tom, que podia ter explosões intensas e desconcertantes de raiva, a fechava.
e eu o ouvia chorar ou enfurecer-se na cama. Nessas ocasiões, eu não ousava perturbá-lo. Eu sempre me levantava primeiro e ia até a sua cama para sacudi-lo de volta à vida. E ele gemia e rolava na direção oposta, virando o rosto para a parede. Saia daqui, Odra. Olhando pela janela, eu quase sempre via Seamus Will, o rapaz de Gary, correndo na circunferência do cascalho no jardim. Ele tinha sido um membro importante da Gaelic Athletic Association em Dingley. Pelo menos foi o que ele disse, com chances de representar o condado, mas optara por seguir um caminho diferente. Ele corria em torno daquele jardim 200 vezes todas as manhãs, depois se deitava no chão e se dedicava às suas flexões de braço, agachamentos e todo tipo de exercícios estranhos. Eu não tinha ideia de onde ele tirava tanta energia. Mick Sir o menosprezava, claro, mas o que mais um menino de Corg faria com alguém vindo de Gary? Bom, pessoal, isso aqui eu acho que é é uma coisa para quem é daquela região ali entender. Eu não sei por que alguém de Gorg não gostaria de alguém de Gary, mas continuando. Ao abrir a porta da cela, eu encontrava uma dúzia ou mais de meninos seguindo de pijama pelo corredor frio na direção dos banheiros, onde cada um mergulhava na banheira para lavar a transpiração da noite. Mais cortinas fechadas entre nós para preservar nosso pudor, às quais eu era grato, pois era um moleque magro e não queria exibir minha falta de músculo para os outros, e tinha ainda menos interesse em comparação com os deles. Havia apenas 4 banheiras e a água era tépida. Tépida? Deixa eu pesquisar aqui do que se trata esse adjetivo, digamos assim. Tépida. Tépida é morna, né? Não é quente nem frio. Tá bom. Continuando, pessoal. Vou voltar aqui. Havia apenas 4 banheiras e a água era tépida. O primeiro a entrar era quem ficava mais limpo, enquanto o último tinha que aguentar a sujeira de todos os outros. Nossa, gente, que nojo. Nesse caso, talvez fosse até mais higiênico não entrar. Eu fazia questão de chegar com o primeiro grupo todas as manhãs e escolhia a mesma banheira todos os dias, por hábito, pois ficava mais próxima do reservatório e, no geral, era mais quente. Tom sempre ficava por último e sempre reclamava. Eu fico imaginando, né? Tipo, entrava várias pessoas, né? Então a água já não estava quente. Ia passando o tempo e ali as pessoas iam usando, no final deveria estar gelada e suja. Vamos lá. Então levante mais cedo, Tom. Eu dizia a ele, sacudia a cabeça enojado. Desculpa, gente. Eu dizia e ele sacudia a cabeça enojado. Só animais acordam assim tão cedo, Odra. Os padres acordam cedo. Exato. Eu sou uma pessoa zero matinal, tá, gente? Eu não gostava daquele tipo de conversa. Os padres que trabalhavam em Clone Life, haviam 15 na equipe, professores e assistentes em teologia dogmática, doutrinas morais, lei canônica, escrituras e história da igreja, se dedicavam ao extremo para instruir cerca de 80 meninos do 4º ao 7º ano, enquanto cuidavam de nossas necessidades espirituais e crises recorrentes, entre o 1º e o 3º anos. Eram, na maior parte, homens decentes, atenciosos e cultos, e não tinham feito nada, ao meu ver, para merecer tal desrespeito. O Vespa era o grande favorito. Pelos seus movimentos velozes e aparições súbitas, provocavam risos. O padre Prince, apelidado de Harold Wilson por sua semelhança incomum com o político e sua inabalável fidelidade ao cachimbo, apesar da rígida restrição ao fumo para os seminaristas, mantinha um grupo regular de apreciação musical e se perdia em seus discos enquanto tentavam não rir da expressão de êxtase que surgia em seu rosto. Padre Jarvis, Rudolph, como a rena, por conta do seu nariz vermelho, cultivava uma pequena horta na qual alguns dos alunos ajudavam. Mas o que mais me interessava era o padre Demidjeff. Já perto dos 70 anos, quando cheguei a Clone Life, era o único padre não irlandês do corpo docente nascido em uma pequena cidade chamada Gashin, cerca de 150 quilômetros ao norte de Moscou. Ele tinha sido soldado na 322, tá? 322. Mas aqui, minhas aulas, não lembro como pronunciar isso aqui da forma correta, mas ele tinha sido soldado eu acho que é 30ª, 20ª,
infantaria do Exército Vermelho, que invadiu o campo de concentração de Auschwitz em janeiro de 1945, libertando 7.500 prisioneiros abandonados à fome pelo exército nazista em fuga. Não era um assunto sobre o qual ele comentava com frequência, mas uma vez, durante uma caminhada pelo jardim, tive a oportunidade de conversar com ele, que me contou sobre como sua fé na humanidade foi quase destruída naquele dia e que ele vagou pela Europa com a alma em frangalhos até o fim da década de 1940, quando teve uma epifania que não quis descrever na Catedral de Chartres. Logo depois seguiu seu caminho para a Irlanda, onde se matriculou como noviço no St. Patrick's College, em Maynooth. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Eu sabia muito pouco sobre o que o padre Demetiev sofrera durante a infância paupérrima ou na guerra. Era incapaz até mesmo de supor os efeitos que fez aqueles prisioneiros esqueléticos em Auschwitz. Essa palavra aqui é bem difícil, tá, pessoal? Eu falei rápido, mas ela tem até uma escrita diferente. Tá escrito assim, O-S com acento, tem um acento no S. W-I, o E tem um sinal que é como se fosse aquele sinal do C cedilha embaixo, assim, sabe? Só que é no E. C-I-M, ou seja, uma palavra traduzida aí de outra língua que ficou bem característica. Vou voltar aqui para poder ler de uma vez. Era incapaz até mesmo de supor os efeitos que fez aqueles prisioneiros esqueléticos em Auschwitz teria na psique de um homem. Mas eu sabia que equipará-lo a um animal, como fazia Tom Carlyle, demonstrava uma estupidez difícil de perdoar. Às 6h30, todos os estudantes estariam reunidos na capela principal para recitar o ofício de laude, depois do qual teríamos tempo para orar em silêncio antes da missa das 15 para as 7. Famintos, seguiríamos então com mais pressa do que em qualquer outra hora do dia para o refeitório, onde eram servidos mingau de aveia, grandes canecas de chá, travessas imensas de torrada que umedeciam os pratos de porcelana com condensação e tanta manteiga e geleia quanto quiséssemos, pois as mães enviavam conservas ao seminário toda semana. Poderíamos ter aberto uma loja com tudo que ganhávamos. Mas os padres diziam que comida não era para ser apreciada, estava lá apenas para nos manter vivos. Simplicidade na dieta era importante. E então, vestido com nossos ternos e chapéus pretos, de camisa branca e gravata preta, nós, do primeiro, segundo e terceiro anos, saíamos do prédio para ir ao bicicletário e cruzar a cidade em grupo para o campus Eastfold Terrace da University College Dublin, a fim de dar continuidade aos estudos universitários em filosofia, primeira parte da educação de um padre e a disciplina que precisávamos dominar antes de começar a entender teologia ascética e mística, doutrina da igreja ou história dos textos sagrados. Que imagem devemos ser para aqueles executivos, donas de casa, alunos e alunas caminhando pelas ruas, dirigindo seus carros, esperando nos pontos de ônibus, uma multidão de cerca de 50 jovens de terno preto, pedalando em fileiras de 2 ou 3 como um enxame, olhos na rua, postura ereta, conscientes do poder do nosso coletivo, conforme notávamos os olhares das pessoas pelas quais passávamos. Como nos respeitavam, como queriam que seus próprios filhos estivessem entre nós, como confiavam em nós. Eu não tinha nada contra o UCD, mas para mim a adaptação à vida no campus foi mais difícil que a do seminário. Fazemos parte do corpo estudantil. O bacharelado em filosofia atraía jovens homens e mulheres do país todo, em uma proporção de 3 para cada um de nós. Mas éramos distintos deles de maneira muitas vezes incômoda. Tínhamos permissão para conversar com os outros estudantes por educação, caso uma pergunta nos fosse dirigida, mas não podíamos iniciar nenhum diálogo nós mesmos. Um monitor foi escolhido, um dos rapazes do terceiro ano, para garantir que seguíssemos tais regras. Não podíamos comer com os outros. No intervalo matutino, os alunos da UCD se juntavam em uma cantina enorme e sempre cheia de barulho, risadas e música. Havia pôsteres do Ziggy Stardust e John Lennon pendurados nas paredes. Havia panfletos de discoteca e festas. Nós tínhamos um aposento no andar de baixo, onde nos reuníamos com nossos sanduíches e xícaras de chá, onde orávamos antes e depois das refeições. Em seguida, voltávamos para cima a fim de assistir ao restante das aulas da manhã. O Vespa nos contou que esse apartheid
existia para que não nos distraíssemos com o aspecto mundano dos jovens. Rudolf disse que era para não nos contaminarmos. Nossa, interessante, né, que ele associar apartheid, né, porque a gente só ouve essa palavra no contexto mesmo do apartheid, sei lá, que aconteceu nos Estados Unidos. E é que ele usa aqui, usando o significado mesmo da palavra, mas para outra situação. Tá, voltando. Os rapazes da UCD usavam cabelo comprido e barba espessa. Tinham calças boca de sino ou jeans, camisas de cores berrantes e óculos escuros. As moças nos distraíam com seus shorts curtos e botas até o joelho. Falavam abertamente sobre sexo e drogas e continuavam a conversa nos bares de Dublin após a aula, indo a concertos ou festas de madrugada dentro. Nós pegávamos nossas bicicletas, outra vez, e cruzávamos a East Hall para pedalar pela longa estrada que nos levava de volta a Clone Life, onde nos reuníamos na capela para rezar a hora sexta e recitar todos os 5 capítulos do Ângelus antes de o jantar ser servido, ao longo do qual o infeliz, quase sempre, alguém dos anos mais adiantados, era posto no púlpito e lia trecho de G.K. Chesterton. Aqui, gente, esse G.K. que eu falei é uma sigla, tá? G.K. C.S. Lewis, nossa, C.S. Lewis, um dos meus autores favoritos. Ou as vidas dos apóstolos. Não tínhamos permissão para conversar, claro. Podíamos comer e podíamos escutar. Era como as coisas funcionavam. Se perdia as experiências que meus colegas na UCD viviam? Claro que sim. De vez em quando eu sentia uma vontade desesperada de me juntar a eles, a bordo dos ônibus que seguiam para a cidade, ansiosos por uma noite no Long Hall ou Mulligan's, onde beberiam cerveja com doses de uísque, conversariam sobre como mudariam o mundo, se aproximariam um dos outros, um braço casualmente colocado sobre o ombro da pessoa ao lado, uma caminhada ao ponto de ônibus mais tarde. Desculpa, a gente me perdi. Uma caminhada ao longo do ponto de ônibus mais tarde, um beijo no ar noturno, uma sugestão de mais por vir. Mas não cheguei a trocar uma única palavra com nenhum deles. E então eu voltava com Life e pensava, não, agora estou em casa outra vez. Aqui é meu lugar. Hoje vejo que eu era um dos que tinham sorte, pois era ali mesmo que eu devia estar. Havia outros que deveriam ter estado em outro lugar. Qualquer outro lugar, bem longe. Quanto mais longe, melhor. Voltávamos ao seminário. Gente, só um adendo aqui. Desculpa, voltando. Ele falou essa frase aí com um pouco de raiva, né? No final, será que foi pro tom, né? Porque eu sinto que tem uma diferença muito grande, né? De um pro outro, da forma que eles lidam com o fato de serem padres, né? Eu acho que ele soltou essa letra aqui pensando num tom. Voltando. Voltávamos ao seminário após o almoço para aulas sobre espiritualidade e formação litúrgica. E então, depois do jantar, tínhamos 1 hora livre para fazer o que quiséssemos. Alguns rapazes talvez organizassem uma partida de rugby no pátio. Aprendemos rápido que propor futebol era equivalente a incinerar a rainha. Outros talvez se enclausurassem para ter um momento a sós com os próprios pensamentos. Alguns podiam ir à sala de música, onde haviam 2 pianos e um violino. Outros tirariam uma soneca. Alguns jogavam bilhar ou tênis na grama. Outros liam. Livros eram permitidos, claro. Nossas famílias podiam mandar para nós, mas precisavam ser aprovados pelos padres na sala de correspondência antes de serem levados às nossas celas. Nossa, ele fica falando celas, né? Realmente ele tem essa sensação de que era um prisioneiro ali. Romances modernos eram mal vistos. Li Dickens e Trollope, mas fui proibido de ler George Eliot, pois havia algo de perturbador em uma mulher se apresentando como um homem, ou pelo menos foi o que Harold Wilson disse. Ela devia ter algum distúrbio mental, ele afirmou, arrancando o moinho e a beira do rio Floyd da minha mão e jogando na lixeira mais próxima. Nossa. Jogar livro fora pra mim, gente, é equivalente a um pecado. Aqui em casa, toda vez que eu sinto que tem livros ali que eu não servem mais pra mim, que eu não vou querer mais guardar e tudo mais, eu dou pra biblioteca que tem aqui perto de casa. Mas aqui é outro contexto, né? Continuando. Muitas mulheres têm. Está no sangue. Virginia Woolf também estava fora de cogitação, pois tinha enchido os bolsos de pedra antes de entrar no rio Ouse, o maior pecado de todos. Ou seja, aqui não era nem pela obra dela, né? Pelo visto. Era muito mais pelo que ela fez em vida.
Li a série de Nárnia, bem recebida pelos padres, que diziam ser uma obra espiritual, apesar de eu não enxergar assim. Para mim era apenas sobre um leão, uma bruxa e um guarda-roupa. O Menino de Holt tinha a coleção completa dos romances de James Bond, escondida sobre a cama, e os volumes eram passados de um para o outro em segredo. Haveria um escândalo se fossem descobertos, mas isso nunca aconteceu. Jack Hannigan, de Sheriff Street, arranjou encrenca quando fui pego com um exemplar de O Complexo de Portnoy, de Rudolph. Que Rudolph, não é de Rudolph, tá, gente? Desculpa. Que Rudolph considerava um livro imundo que devia ser proibido num país católico. Ele foi mandado ao orientador espiritual todos os dias por um mês, até enxergar o erro de seu comportamento. Alguns dos seminaristas, reunidos na meia hora livre antes do jantar, talvez conversassem sobre a igreja, apesar de você ser considerado um idiota se fosse o primeiro a trazer o assunto à tona. Já havia passado quase uma década desde o fim do Concílio Vaticano II, e eram grandes as expectativas por mudanças progressistas na igreja, discussões sobre celibato e casamento, coisas que poderiam deixá-la mais atraente aos jovens e em maior contato com o mundo contemporâneo. Mas João, 23º, 23, faleceu antes da implementação integral de tais mudanças, e Paulo VI não dava sinais de querer traçar um caminho para a secularidade. Apesar de, em retrospecto, ele pareceu grande modernizador em comparação ao Papa polonês e ao alemão que viria mais décadas seguintes e que fariam tudo em seu poder para restringir a implementação das propostas. Como as coisas poderiam ter sido diferentes. Aqui, gente, só um adendo. A gente teve recentemente, né, o Papa Francisco, que foi considerado por muitos um Papa progressista, né, assim dizendo. E agora a gente viu aí o Papa Leão, não sei se é o número, assumir e voltar a ser um Papa mais conservador, né? Mas, enfim, voltando. Perto do fim do dia, o cônego fazia um sermão e às vezes praticávamos nosso canto gregoriano. O rosário vinha em seguida, talvez uma bênção do Santíssimo Sacramento. Uma ceia leve e então pouco antes das 9 nos reuníamos uma última vez na capela para as completas, a fim de agradecer a Deus pelas bênçãos do dia e rezar por sua contínua benevolência conosco. Depois disso, nos mandávamos para as nossas células. Desculpa, gente. Depois disso, nos mandavam para as nossas células e o grande silêncio tinha início. Ninguém podia falar a partir desse momento, até o despertar no dia seguinte. Nenhum ruído era permitido. Água corrente era uma ofensa e qualquer menino que não tivesse usado o banheiro antes da volta à célula teria sérias dificuldades pelas próximas 9 horas, caso sua bexiga fosse fraca. Nossa, tadinhos. Na realidade, nós, os meninos, não respeitávamos o grande silêncio com tanta rigidez quanto deveríamos. A maioria das duplas cochichava entre si antes do sono chegar, conversando sobre como eram suas vidas em casa, as famílias e amigos dos quais sentíamos falta. Nossa preocupação sobre o futuro, as coisas que gostávamos e não gostávamos na vida seminarista. Apenas Kevin Samuels, da Percy Street, que apelidamos de O Papa, por causa da seriedade com a qual encarava todas as instruções, obedecia ao grande silêncio por completo, e seu companheiro de cela, o jovem Michael Tronter, de Dutrum, reclamava que era como dormir ao lado de uma parede de tijolos e que ele faria qualquer coisa para trocar, mesmo que isso significasse dividir com Johnny Dunne, que, por mais que se parecesse com uma estrela de cinema, mal se lavava durante a semana toda. Nossa, gente, que nojo. Era difícil, claro que era. Controlado, às vezes. Era como estar no exército. Ou que eu imaginava do exército. Padre Demidjev talvez tivesse corrigido tal comparação, mas era adequado para mim. Era perfeitamente adequado para mim, mas não para Tom Carter. Pobre rapaz, ele odiava cada minuto. Viu? Eu acho que realmente era do Tom Carter que ele estava pensando quando falou aquilo sobre ficar bem longe. Vamos lá. A discussão aconteceu em 14 de fevereiro. Lembro-me da data exata, pois era meu aniversário, e além disso, houve um escândalo mais cedo naquele dia, quando um dos meninos, 2 anos à nossa frente, recebeu 3 cartões de Dia dos Namorados pelo correio. Nossa! Receber um era extraordinário, receber 2 era sem precedente, mas receber 3, ninguém conseguiu acreditar. Ele era tão bonito
Ele era tão bonito assim, ele nem era tão bonito assim, e até onde soubéssemos, não tinha vida social fora do seminário. Correram boatos sobre sua irmã ter pedido às amigas para enviar os cartões como piada. Mas o pobre rapaz ficou mortificado pela atenção recebida e foi chamado de Casanova pelas próximas semanas. Até que a graça se esgotou e encontramos assuntos melhores para fofocar. Tom estava de mau humor desde o momento em que acordou. Continuava na cama às 6h15 quando voltei do banho. Eu disse que ele se atrasaria para as laudes caso não levantasse para se vestir. Mas tudo o que ele fez foi mudar de posição. Notei olheiras sobre seus olhos. Ele provavelmente não tinha conseguido dormir até muito tarde e mal pareceu me escutar ao procurar pela calça e camisa. Apesar de sermos amigos e de termos nos dado bem desde o dia em que nos puseram juntos, eu sabia que era melhor manter distância quando ele estava com aquele tipo de humor. A cortina foi fechada entre nós e na noite anterior ele brincou com o próprio corpo sem o menor pudor. Pude ouvir todos os seus movimentos, todos os gemidos de dor ou êxtase, as lágrimas que vieram em seguida, e ele nem olhou para mim ao recolher um punhado de lenços que caiu no chão ao lado da cama antes de ele, enfim, conseguir dormir. Nossa, isso daqui é bem pesado, gente. Você está bem, Tom? Perguntei abrindo a janela, apavorado, ao pensar no que diriam os padres se entrassem naquele momento e percebessem o ar abafado do quarto. Vá na frente, Audrey. Ele respondeu com um gesto para eu ir embora. Subi em alguns minutos. Não o vi nas laudes, mas depois ali estava ele, marchando com os outros para a comunhão na missa das 7h15. Sentou-se sozinho no café da manhã, a cabeça baixa sobre o mingau, enfiando colheres bem cheias na boca, como se não comesse há um mês. Naquele dia, não tínhamos aulas na UCD, e uma espécie de retiro havia sido planejado entre os seminaristas. A nossa turma se reuniria com um dos padres para discutir aquele assunto, dentro de certos limites. Espera aí, bebi um cafezinho, gente. Pessoal, só queria fazer um comentário aqui, né? Essa vida deles, né, como seminaristas, é muito regrada, né? Tem uma rotina ali muito, muito certinha, né? E também reprime, porque eles entendem que a vida de um padre vai ser, sim, de sacrifício, né? De abrir mão de tudo, qualquer tipo de prazer. Só que aí eu faço, pessoal, uma comparação com os padres luxuosos que apareceram aqui pelo livro e também existem na vida real, né, obviamente, porque a riqueza é uma das coisas que ele abre mão, né? Aqui ele falou sobre prazer sexual, mas o prazer do dinheiro também é um prazer que teoricamente eles teriam que abrir mão. Então a gente faz aí essa comparação que o livro mesmo impõe aqui pra gente. Eu acho muito interessante. Esse livro é muito bom, gente, porque ele é um livro de... Como é que eu posso dizer? Ele critica muito algumas coisas da igreja e tudo mais. Só que ele não faz isso escancara, né? Ele não fala com todas as palavras. Ele coloca as situações e nós lemos e pensamos, caraca, ele tá demonstrando aqui o quanto isso daqui é hipócrita, o quanto isso daqui é meio falso. Isso é muito interessante. Mas vamos lá, continuar. Quando entramos na sala de aula, o semblante de Tom me passou a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer, e meu estômago se contorceu de apreensão. Não sei exatamente o motivo, mas eu me sentia responsável por ele. Éramos companheiros de cela e não devemos abandonar um ao outro. Era o que eu acreditava, pelo menos, mesmo que ele enxergasse de maneira diferente. Nosso professor naquele dia era o padre Slevin, um homem calmo e gentil vindo do condado de Laos. Estava em andamento uma discussão sobre o papel da mulher na igreja. Pelo que eu podia constatar, tal participação era restrita ao arranjo das flores no altar, à limpeza da sacristia e à lavagem dos hábitos dos padres. E um dos meninos, creio que foi Michael Trott, levantou a mão e perguntou ao padre Slevin se ele achava que algum dia os padres teriam permissão para casar. Uma onda de agitação passou por todos nós e zombamos de Michael. Até mesmo sugerir interesse no sexo oposto era dar margem ao escárnio. Mas ele era um rapaz forte e limitou-se a sorrir para nós, dizendo que era melhor nos comportarmos. Caso contrário, ele nos ensinaria boas maneiras no corredor mais tarde. Uma bela ameaça aqui. Padre Slevin não considerou a pergunta maliciosa e deu início a um debate sobre teologia e sobre o lugar das mulheres na história da igreja, sobre como elas foram importantes desde a Virgem Maria.
Ele fez o que supõe ter sido uma piada sobre o fato de nunca ter existido um padre na história da Igreja Católica que não tivesse tido uma mulher como mãe. Mas não, ele disse, os padres nunca teriam permissão para casar, pois já estavam casados com suas vocações. E isso era o bastante para todos nós, não era? Michael pareceu satisfeito com a resposta. Sua intenção não tinha sido provocar risadas. Foi uma pergunta legítima. Mas em seguida, Tom levantou a mão e olhei para ele, surpreso, pois no geral havia mais chances de meu companheiro de quarto se juntar a Samuel Wells em 200 voltas pelo jardim às 5h30 da manhã do que erguer a mão para participar da aula. O honorável cavalheiro de Wexford, disse o padre Sleve, provavelmente feliz ao ver Tom se manifestar. Você tem uma pergunta? Sim, padre, disse Tom. Tenho uma pergunta sobre São Pedro. Padre Sleve franziu as sobrancelhas. Ele não mencionara São Pedro. O que São Pedro tinha a ver com a discussão do dia? São Pedro era casado, não era? Perguntou Tom, e então Padre Sleve sorriu, como se não fosse a primeira vez que ouvia aquela pergunta. Ah, essa velha história. Ele disse, sim, Tom, você está certo. São Pedro era um homem casado. E foi o primeiro papa, não foi? Sim, mas o que você precisa ter em mente é que São Pedro já era casado antes de Jesus escolher como discípulo. E se casou muito antes de Nosso Senhor ser crucificado e declarar que Pedro seria a rocha sobre a qual ele construiria a igreja. Aliás, muitos apóstolos eram casados. Eles não foram obrigados a renunciar às esposas. Não teria sido justo. Mas, ainda assim, ele era casado, insistiu Tom. Sim, ele era. Nós vimos em Lucas, capítulo 4, como a sogra de Simão foi afligida por uma febre intensa e que conversaram com ele, quer dizer, com Jesus, sobre ela. Ele ficou ao lado dela, repreendeu a febre e a febre se foi. Ela se levantou no mesmo instante e serviu comida a todos. Claro que serviu, disse Tom, com o maior desprezo que conseguia. O que mais ela faria depois de se levantar do leito da morte se não servir um sanduíche e um bule de chá para os homens? Mas houve outros também, não houve? Outros? Papas que eram casados, por exemplo? Não, creio que não, disse Padre Sleve. Ah, houve sim, insistiu Tom. Li sobre o assunto. Está na Enciclopédia Britânica. Portanto, não pode estar errado. Houve um sujeito no século VI, Omísda era o nome dele, e ele era casado. O Papa São Hormidas era viúvo quando entrou para o clero, respondeu o padre Sleve em tom cansado. Não há nenhuma regra sobre isso. O padre Demendiev, como vocês provavelmente sabem, era viúvo quando entrou no seminário. Foi uma surpresa para mim e me perguntei sobre o que teria acontecido com sua esposa. Será que foi morta durante a guerra? Aqui constata, com o fato lá que o Audran falou, que ele não queria dar muitos detalhes, sobre a sua vida. E aí aqui ele descobre que ele tinha sido casado. Tem um detalhe aí sobre a vida dele que ele não quis compartilhar. E fez um bom trabalho, não é? Considerando que seu filho se tornou papa alguns anos depois, continuou Tom. E quanto ao Papa Adriano no século IX? Li que ele levou esposa e filhos para morar com ele no Vaticano. Não havia Vaticano no século IX, Tom, respondeu o padre Sleve com calma. Só foi terminado no século XVI. O senhor não está desviando um pouco do assunto? Não sei muito sobre o Papa Adriano, disse o padre Sleve. E creio que você também não, exceto essas coisas que escavou de algum livro questionável. E há muitos outros exemplos, continuou Tom. Outras esposas ao longo da história, sem contar todas as amantes que tiveram. Escute, Tom. Alexandre VI, o Papa Borgia, ele era pai de Lucrécia Borgia, não é? E todos sabemos como ela era. A maioria dos papas da Idade Média podia fazer o que bem entendesse, com quem quisesse. E será que eu li que Júlio III e o embaixador veneziano, um homem, veja bem, dormiam juntos? Se todos esses papas podiam, por que não os padres? Caraca, aqui... Não, aqui ele... É porque eu não estou marcando esse livro, senão eu ia marcar esse livro aqui, essa parte com vontade. Aqui ele foi cirúrgico, Porque não sei se tudo isso é verdade, tá, gente? Eu estou mais reagindo pela ficção, tá? Não pela verdade, porque eu não sou católico, então eu não estudo sobre a Igreja Católica. Não sei se tudo que ele falou aqui é verdade ou não. Mas, se for, se o que ele está trazendo aqui, ele está apontando novamente a hipocrisia da Igreja. E isso, pessoal, é uma coisa muito presente nesse livro. E, mais uma vez, eu reitero, essa é a forma que o autor tem de nos fazer questionar. Vamos lá. Padre Sleve sorriu e fez que não.
É muito fácil selecionar nomes na antiguidade, Tom, quando as coisas eram muito diferentes de hoje, e atirá-los para todos os lados como se provassem seu ponto de vista. Mas, se você fosse um pouco mais versado em história eclesiástica, e não apenas citasse nomes e anedotas que leu em algum lugar, saberia que nenhum dos papas que mencionou foi particularmente bem sucedido no cargo. Sim, Papa Inocêncio era pai da Lucrécia Borgia. Isso não prova o que estou dizendo? Não é preferível um papa celibatário a um que produz filhos como ela? Pelo que consta, ela era uma pessoa terrível. Tom se reclinou na cadeira e cruzou os braços. Me virei para vê-lo. Ele defendera seu ponto de vista com habilidade, mas foi superado. E quanto às empregadas, ele perguntou após algum tempo. Quando Padre Slevin já tinha se virado para o quadro negro e apagava uma parte... Peraí, gente, me perdi aqui um pouquinho. Vou repetir. E quanto às empregadas, ele perguntou após algum tempo. Quando o Padre Slevin já tinha se virado para o quadro negro e apagava uma parte para escrever algo novo. Mas o quê? Ele disse virando. Só um segundo, gente, que meu computador aqui bloqueou. Preciso desbloquear ele para continuar gravando aqui certinho. Só um segundinho. Cadê? Foi. Meu vizinho também colocou ali um som. Espero que não esteja saindo aqui na gravação. Eu acordei cedo pensando que conseguiria gravar de manhã sem nenhuma interrupção, mas tem um vizinho aqui, uma vizinha, na verdade, que é complicado. Vamos lá. As o quê? Ele disse virando. As empregadas, repetiu Tom. Elas estão pelo país todo, não estão? Dividindo a casa com os parocos, cozinhando jantar, assando bolos, pegando as meias e cuecas sujas para lavar. Escute, Tom, disse Padre Slevin, deixando o apagador sobre a mesa, talvez para se livrar da tentação de jogá-lo na cabeça do rapaz. Já basta. O senhor não acha que tem alguma coisa acontecendo entre os paróquios e suas empregadas? Os dois sozinhos de noite, encolhidos no sofá, com um chazinho, uma fatia de torta Eglis e Coronation Street na televisão? O senhor não acha que às vezes uma coisa leva a outra e outra? Pessoal, eu fiz uma pausa aqui, voltei. Ainda falta uma boa parte desse capítulo, ou seja, esse episódio aqui vai ficar um pouco maior que os outros. Esse capítulo é especialmente maior do que os outros. Mas é até entendível, né? Porque ele tá aqui voltando no passado para falar, né, sobre a relação dele com o Tom. E aí ele tá... ele detalhou bastante lá o início. E aí vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Tom, rugiu o Padre Slevin. Seu rosto agora avermelhado de raiva. Pare com isso neste instante. É uma pergunta legítima. Não, não é. Você está sendo premeditalmente provocador e obsceno. O senhor tem... Desculpa, gente. O senhor tem empregada, padre? Claro que não. Sabe muito bem que mora aqui com vocês. Mas o senhor já trabalhou em paróquia? Sim, ele respondeu, agora parecendo constrangido. Quando eu era recém-ordenado. Mas isso foi há muito tempo. E o senhor teve empregada nessa época? Sim, Tom. Ele respondeu no mesmo instante. Se a memória não falha, sim. Mas é um padrão de... Então, só mais uma pergunta, padre. Disse Tom baixinho, e eu paro. Padre Slevin fechou os olhos por um momento, e de onde eu estava, ouvi quando ele soltou o ar, tentando manter o controle. Suas bochechas estavam vermelhas, e suas mãos tremiam de leve. Ele não estava acostumado com aquele tipo de coisa, e não gostava nem um pouco. E eu também não. Quis que Tom voltasse a dormir, como sempre fazia em aula. Está bem, Tom, disse Padre Slevin. Uma pergunta e seguimos para o próximo assunto. Qual é a pergunta? Minha pergunta é, disse Tom com um sorriso aparecendo no rosto conforme ele olhou à volta, para ter certeza de que todos da classe estavam vindo. O senhor fez sexo com a sua empregada? Gente, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês lá no início desse podcast. Eu não me sinto à vontade em falar palavrão, tá, pessoal? Não me sinto à vontade, eu não falo palavrão. Então, toda vez que aparece um palavrão aqui, eu adapto, tá bom? E falo de uma forma que não é uma palavra palavrão, tá bom? Espero que isso não estrague a experiência de vocês. E eu também vou ter mais cuidado em selecionar alguns outros livros que não tem uma quantidade grande. Esse daqui não tem. Pra não ficar fazendo mudanças, né, na escrita. Mas eu, sinceramente, não me sinto à vontade de falar palavras assim, tá bom? Me desculpa. Continuando. Depois disso, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Passou-se uma semana sem que soubéssemos onde estava. Ele tinha sido confinado à nossa célula enquanto o cônego decidiu o que fazer.
Na noite da discussão, quebrei o grande silêncio para perguntar a Tom onde ele tinha estado com a cabeça. Odra, o fato de você estar feliz aqui, ele respondeu, após uma pausa tão longa que me perguntei se ele estaria dormindo. Não significa que os outros também estejam. Mas não há grades nesta escola, foi o que eu lhe falei. Dentro ou fora. Você não se lembra do que o cônego nos disse quando chegamos? Não somos obrigados a ficar, se não quisermos. Ele se ergueu para ficar sentado na cama e olhou para mim, inclinando a cabeça de leve, como se tentasse entender como eu podia ser tão ingênuo. Pelo amor de Deus, Odra, ele disse. Você é por inocência, não? Pessoal, agora só uma observação minha. Eu acho que deveria ter uma análise se isso daqui realmente é verdade, né? Que se existe toda uma circunstância para algumas pessoas insistirem na vida como padre, eu acho que deveria ter uma seleção, porque você deixar com que pessoas que realmente não estão felizes naquele processo continuar, é você dar margem para pessoas que não vão se dedicar da forma correta a uma vida celibatada, a uma vida com restrições, uma vida dedicada à obra de Deus por completo. Então, eu acho, minha opinião, se isso daqui é verdade, se pessoas acabam se moendo no processo para virar padre, não deveriam ser aceitas, deveriam só restar pessoas que estão ali dedicadas de plena vocação. Eu sei que isso poderia limitar muito, a igreja poderia ficar sem padres, mas eu acho que seria melhor um padre a menos do que um padre que não vai dedicar a sua vida de forma correta, né? É uma opinião minha, tá bom? Voltando aqui. Quando acordei no dia seguinte, ele tinha sumido. Deve ter feito a mala sem me acordar e fugiu do seminário pela porta lateral do claustro. Muitas vezes deixada destrancada. O que aconteceu com ele depois disso eu só soube após muitos anos. Os padres ficaram apreensivos quando ele não apareceu para o café da manhã. Sua ausência não foi percebida nas laudes nem na missa. E acho que não sabiam como explicar a situação. Um confronto como o que aconteceu entre Tom e o padre Levin no dia anterior era quase sem precedentes. Éramos meninos respeitosos, quietos. Não questionávamos nem brigávamos. Hoje, pensando em retrospecto, não consigo entender por que era assim. Afinal, éramos também adolescentes. Será que não tínhamos nenhuma vivacidade, nenhuma energia? O cônego Robson me levou ao seu escritório e fechou a porta. Tom Carter lhe contou sobre planos para uma fuga? Ele perguntou e eu fiz que não. Ele não disse nenhuma palavra, respondi. Agora nervoso, pois nunca tinha estado em sua sala e não gostava de estar. Ele nunca expressou nenhuma insatisfação? Ele perguntou, abrindo bem os braços, sorrindo para mim. Sorrisos não combinavam com seu rosto. Eu não soube como responder. Não queria trair nada do que Tom me confidenciara por outro... Desculpa, gente. Não queria trair nada do que Tom me confidenciara. Por outro lado, ele nunca me disse que... Ele nunca disse... Eita, gente. Mil desculpas. Não queria trair nada do que Tom me confidenciara. Por outro lado, ele nunca me disse nada que chamou de... Eu acho que tá errado. Ele nunca me disse nada que chamou de segredo. Tá, vamos lá. Acho que ele sente saudade de casa, eu disse. Acho que sente falta de Wexford. E qual de nós não sente? Ele perguntou. Você sabia que eu mesmo vim de Wexford? Não, senhor cônego. Respondi. Nascido e criado lá. Você já esteve naquela parte do país, Odra? Fiz que não, sem dizer nada. Você nunca foi a Wexford? Ele perguntou, estreitando os olhos e franzindo as sobrancelhas. Quanto ele sabia sobre meu passado? Quanto minha mãe tinha lhe contado? Não tenho certeza, respondi, limitando meu blefe. Você não tem certeza, sim. Você não tem certeza, senhor cônego. Ele repetiu, sorrindo. Está bem. Mas você jura que não tem ideia de onde Tom Carter foi? Nenhuma, senhor cônego. Então vou acreditar na sua palavra. Ele se reclinou na cadeira, cruzando os braços sobre a generosa barriga. Não é fácil, eu sei muito bem disso. Ele comentou após um intervalo. Vir a um lugar como esse, deixar os amigos e a família para trás, vocês todos não passam de meninos. Novos demais, às vezes eu penso. Me pergunto com frequência se não seria melhor entrar para o seminário com 25 anos, em vez de 17. O que você acha, Odra? Eu não sei, senhor cônego. Você não sabe, senhor cônego, ele disse, com um suspiro, como se o que eu mais quisesse na vida fosse uma resposta sincera. E ele nunca conversou com o orientador espiritual sobre o que preocupava? Acho que não, senhor cônego. Você sabe que ele está aqui para isso, não sabe? Para qualquer um de vocês questione seu lugar aqui? Sei, senhor cônego. Certo.
Ele tamborilou os dedos na escrivaninha e pensou no assunto. É verdade que eu ouvi sobre Tom e o padre Levin? Ele perguntou. Eu não sei o que você ouviu, respondi com sinceridade. Você sabe exatamente o que eu ouvi. Ele foi um pouco mal-criado, admiti. Um pouco mal-criado? É assim que você definiria? Não foi correto, eu disse. O padre Levin é um bom homem. Você não acha que ele merecia terem falado com ele daquele jeito? Pensei na pergunta. Era inegável que havia padres de postura um tanto amarga, que podiam ser cruéis conosco, que pareciam gostar de menos ou de mais de nós. Mas o padre Levin não era um deles. Era um homem gentil. Eu gostava dele. Não, senhor Canone, respondi enfim. Não merecia. O Canone Robson concordou com a cabeça e brincou com uma caneta sobre a escrivania. Uma daquelas requintadas com as cargas vermelha, azul, preto e verde dentro dela. E quanto a você, Audrey? Ele perguntou. Você está feliz aqui? Sim, senhor Cônico. Acho que nunca estive tão feliz. Gente, só um detalhe. Ele mudou a palavra aqui no último parágrafo, a forma que se refere. Assim como a resposta aqui da última. Ele falou, ao invés de falar cônigo, ele falou canone. Será que são duas formas de chamar essa pessoa? Voltando. Sim, senhor cônigo. Acho que nunca estive tão feliz. Ele sorriu, satisfeito com a minha resposta. Meu bom rapaz, ele disse. Pode voltar ao que quer que você faça durante a hora livre. Ao que se dedica? Joga rally? Às vezes, eu disse. Não sei jogar muito bem, mas às vezes. Bom, de qualquer forma pode voltar. Ainda faltam cerca de 20 minutos para o jantar. No pátio só se falava de Tom Carter. A notícia sobre a discussão se espalhara rápido e era a única coisa na cabeça de todos. A maioria dos rapazes estava chocada com aquilo e havia também um sentimento de desconforto, pois Tom tinha apresentado um elemento adulto à sala de aula, algo desconhecido para nós, um assunto que não faria parte das nossas vidas. Alguns dos mais velhos diziam que não passou de um gesto para chamar atenção, que ele estava apenas tentando parecer grande coisa, mas eu sabia que era algo mais profundo do que isso. Chamei Maurício Maxwell, o menino com a gagueira, e confidenciei minhas preocupações. Tom Carter é um maníaco sexual, eu disse. É mesmo? Respondeu Maurício, espantado, olhos já regalados. Sim, eu disse. Pensa nisso de manhã, à tarde e de noite. Santo Deus, respondeu Maurício. O que você acha que acontecerá com ele? Eu não sei. Maurício pensou por um instante, coçando o queixo. E quanto a você, Audrey? Ele perguntou. O que tem eu? Você pensa nisso? Não, não penso, respondi insultado. Eu pensava, claro que pensava, mas sabia que não era tanto quanto os outros meninos. Por quê? Você pensa? Bom, eu beijei uma menina, ele disse, ajeitando a postura e inflando o peito. Por isso eu sei um pouco sobre o mundo. Ah, certo, respondi. Ela estava louca para fazer aquilo, ele me contou. Minha mãe disse que ela era uma prostituta. E você nunca beijou uma menina, Laura? Eu beijara, claro, mas não sei por que neguei. Não, respondi. Você não gostaria? Não sei. Alguma coisa que você não está me contando, Laura? Franzi a sobrancelha. O que quer dizer? Ah, você sabe. Não, não sei. O que você quer dizer? Tom deixa você em paz? Nossa, gente, eu acho que ele está querendo insinuar que alguma coisa entre o Tom, né, e o Audrey. Será que é isso? É estranho aqui. Gente, meu computador aqui não estava no silencioso. Mil desculpas, deixa eu colocar ele aqui no silencioso para não ficar apitando. Tá, voltando. Tom deixa você em paz? Eu olhei para ele. Me deixa em paz? Perguntei. Não sei do que você está falando, Maurício. Ele levantou uma sobrancelha. Não sabe mesmo, não é? Comentou baixinho. Isso responde à minha pergunta. Senti a frustração crescer dentro de mim, como se estivesse me fazendo de bobo. Eu estava pronto para levantar a voz, mas Maurício continuou antes que eu pudesse falar. Escute, Audrey. Se Tom não voltar, o que você acha que eu poderia... Se Tom não voltar, você acha que eu poderia ficar no lugar dele, na sua cela? Mas você não tem a sua, não? Não tem? Divide com o Snuffy Windes, não é? Snuffy Windes, um menino grande, robusto, de clenagiário. Tinha aquele apelido por causa de um resfriado permanente. Eu não me incomodaria de ficar longe dele, respondeu Maurício. Nossa, todos os meninos têm apelidos, né?
Isso mostra bastante sobre a fase, né, de vida que eles estavam ali. Porque todos aqui têm apelidos. Eu acho que só o único que eu não ouvi ninguém falando sobre apelido é o próprio Odin e o Tom. Tá. Por quê? Vocês não se dão bem? Não é isso, ele disse, desviando o rosto. Esperei que continuasse, mas ele pareceu incapaz. Chegamos perto de abrir o jogo, então por um ponto final na conversa. Teria sido melhor, para nós dois, se tivéssemos tido a coragem de contar a verdade um para o outro. Não importa, ele continuou, enfim. Mas escute, se Tom não voltar, você pensaria em mim para usar outra cama? Maurício, isso não depende de mim. Você precisaria pedir ao cônego, mas eu não teria nenhuma objeção. Ele contraiu a boca. Me descobri querendo voltar um pouco na conversa. Desculpa, gente. Possível aqui. Quem era ela? Perguntei. A menina que você beijou. Agora está tudo no passado, ele disse, olhando para o chão. Eu estou feliz aqui, comentei enfim. Eu também. E foi isso, aparentemente, estávamos todos felizes ali. Todos, exceto Tom Carter. Foi alguns dias depois disso que ele voltou. Durante a hora livre, alguns dos alunos tinham usado nossos casacos para criar 4 bases em 4 cantos do pátio e estávamos jogando uma partida de Rounders. Era um jogo com um seminarista de todos os anos e Padre Dementiev era o juiz. Nos divertimos muito quando um som vindo da estrada nos alertou de que algo fora da rotina estava acontecendo. E largamos as bolas e raquetes. Não tínhamos bastões de cricket para ver. Foi uma imagem que eu nunca esquecerei. Subindo pela entrada para carros, no banco do passageiro de um trator, estava ninguém menos que Tom Carter. Ao lado dele, um homem que só poderia ser seu pai. Vestido com roupas velhas de trabalhador rural e um chapéu baixo cobrindo o rosto. O escapamento do trator soltando poluição escura atrás deles. Pausinha pro café, gente, porque tá me dando muito bocejo aqui. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa zero matinal, então eu acordei acordei bem mais cedo que minha hora normal para gravar isso daqui, né, para soltar logo pra vocês. Vamos lá. Ele não veio lá de Wexford nessa coisa não, né? Perguntou o Mickey Sir, com uma expressão intrigada no rosto. Foi como ele veio na primeira vez, eu disse. Mas eles não foram feitos para viagens longas, respondeu Mickey, espantado e impressionado em medidas iguais. Esse sujeito nunca ouviu falar de trens? Fui à estrada para carros e quando Tom cruzou os olhos com os meus, não sorriu nem pareceu triste. Apenas pôs 2 dedos na lateral da cabeça e baixou um chapéu imaginário para me cumprimentar. Ele estava de volta. Ou melhor, tinha sido trazido de volta. Sofrido, o trator parou com uma sacudida derrotada do motor. Pai e filho desceram e começaram a seguir na direção do escritório do cônego. Tom, berrei. Como você está, Audra? Ele disse. Venha logo, seu rato, disse o pai, e eles desapareceram. Porém, antes de sumirem pela porta, tive a chance de ver o rosto do meu amigo. A cor esverdeada ao redor de seu olho, as feridas se curando, o corte feito no lábio inferior. Nossa, ele apanhou. Isso sem mencionar que ele estava com o braço engessado. Era um menino que tinha apanhado e apanhado muito. E mesmo assim voltara. Deus me perdoe, mas fiquei feliz, pois sentia muita falta dele. Eu não queria dormir sozinho e dividir quarto com Maurício Maxwell. Agora, gente, de verdade, tá acabando aqui esse capítulo. Que tristeza isso. Agora responde, assim, um pouco a minha opinião, né? Não responde porque ainda não concordo. Mas é um contraponto sobre aquilo que eu falei sobre a seleção, né, dos padres. Alguns são obrigados pela família, né? Não são só induzidos, como foi o Odra, mas são obrigados. É o caso aqui do Tom. Muito triste. Vamos lá, a gente tá acabando. Anos mais tarde, exibiam aquele filme Fugindo do Inferno na RTE, na época do Natal. E eu assistia sempre. É um filme que você pode ver 1000 vezes e nunca achar chato. Há um sujeito nele, um rapaz escocês chamado Ives, que é a alma do início do filme, causando muita desordem. E então, um dia, ele tenta fugir e é trazido de volta. A partir de então, seu sorriso desaparece e ele é apenas uma sombra do homem que foi. Faz o que os soldados querem, vai para onde mandam, não causa mais nenhum problema, não conta mais nenhuma piada. Ele sofreu no período entre a fuga e o retorno. Foi espancado. Arrancaram o Ives de dentro dele. Nossa, arrancaram o Ives de dentro dele. Muito forte isso. Mais tarde, ele escala a cerca quando os soldados estão vendo, pois sabia que atirariam nele e assim seu sofrimento estaria terminado. Nossa, quero ver esse filme. Vou pesquisar aqui se esse filme existe mesmo. Em todos os natais,
Quando eu vi esse filme e chegava a essa parte, pensava em Tom Carlyle e em como estava quando voltou de Wexford ao seminário. Ele tinha fugido e vivido sabe-se lá quais sabe-se lá quais experiências durante aqueles poucos dias. Então voltou a Oxford, onde seu pai o recebeu com punhos, cintos e botas e depois o jogou no banco do passageiro de um trator e voltou pela estrada para Dublin. Depois disso, ele estava pronto para se submeter ao que fosse. Ele nunca mais confrontou nenhum padre como tinha feito com o padre Levin. Fazia suas preces, praticava seu canto gregoriano, se levantava às 6 e não reclamava. O cônego tinha dito que não havia grades naquela escola, dentro ou fora, mas ele não contava com um homem de Wexford, ex-campeão de boxe do condado, que insistia que seu filho mais novo fosse padre. Tom Carlyle, aquele rapaz espirituoso e consciente de que aquela vida não era para ele, não era mais Tom Carlyle. Tinham arrancado o Ives de dentro dele. E assim finalizamos o capítulo. Nossa, gente, bem forte esse capítulo, assim, no final, né? Começa ali com uma descrição de como era a escola, tudo mais, e vai se caminhando assim para a história do Tom. E aí a gente vê aqui mais sobre a relação dos dois, né? Eles eram então companheiros aí na escola de padres, e ele viveu com o Tom, né? Viu essas coisas que ele sofreu, que ele passou, e mostra aí, né, o porquê dessa reaproximação deles, porque o Tom escolheu o Audran para substituir ele lá na paróquia dele. Demos uma avançada, né, na história, na narrativa. Isso é muito bom. Então, pessoal, é isso. Eu vou tentar, né, trazer a leitura do capítulo 8, né, 2011, né, ele agora vai voltar, né, para o futuro, presente, né, para a gente ler ainda hoje e avançar mais ainda nessa história. Estou gostando muito do livro, espero que vocês estejam também. Me desculpe os engasgos e os erros na pronúncia e até os bocejos e as fungadas, é porque realmente eu não sou uma pessoa matinal. Espero começar, né, uma rotina de ser uma pessoa matinal justamente aqui por conta do podcast. Mas enfim, é isso. Lembrando, se você não me segue no Instagram, o @lidos_do_lucas, pode me seguir lá, enviar sua sugestão de leitura, tudo que eu vou considerar. Ainda estamos no início, né? Temos poucos seguidores, poucos ouvintes aqui, mas mesmo assim eu já sou muito grato por essa plataforma, porque eu tenho certeza que ela vai alcançar mais pessoas, e se não alcançar, já será ótimo para as pessoas que serão alcançadas e com as leituras que nós vamos fazer e que eu deixarei aqui. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero que eu retorne hoje ainda, mas se não retornar, até amanhã.